Você já parou para se perguntar por que uma coisinha que o seu filho faz te tira tanto do sério, te deixa tão irritada, assim, desproporcionalmente, sai de si, te deixa tão nervosa? Você já parou para pensar nisso? A verdade é que muitas das vezes a questão não é sobre ele. A questão é uma ferida sua que foi tocada ali naquele momento. E a maternidade, ela tem esse poder de revelar algo que você achava que estava curado, que estava resolvido, até mesmo não existia. Acaba que essas emoções, esses sentimentos reprimidos acabam vindo à tona. Nesse vídeo eu vou te mostrar como a maternidade revela seus maiores traumas escondidos e como seus filhos podem ser seus mestres de cura. Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai começar um processo real de cura dessas emoções, disso tudo que vem te abalando. A maternidade, ela é um espelho poderoso. Ela não mostra apenas ali sua dedicação, seu amor pelos seus filhos. Ela também revela ali suas inseguranças, os seus momentos de raiva, frustrações. Tudo isso acaba vindo à tona no dia a dia, na criação dos seus filhos. Mesmo que você não queira, está dentro de você. Você vai colocar para fora o que está dentro. Se tiver coisas boas, vão sair coisas boas, mas a raiva, a insegurança, todos esses sentimentos de culpa acabam vindo à tona em algum momento. Se você foi uma criança que teve que amadurecer cedo, seus pais te cobravam muito, você vai acabar se irritando com a imaturidade do seu filho, porque você vai cobrar dele da mesma forma que você foi cobrada. Se você teve pais controladores, por exemplo, que faziam tudo por você, que queria que fizesse tudo do jeitinho deles, qual que é a sua tendência? É ser controlador igual aos seus pais. Por mais que você queira sair desse ciclo, fala que não vai fazer igual, mas aquilo fica ali incutido no seu subconsciente e você acaba repetindo os padrões de comportamento deles. Se você foi uma criança que foi ignorada na infância, que seus pais tinham pouco tempo para você ficava mais de lado, brincando sozinho, vai acabar aqui que vai acontecer que quando seus filhos te ignorarem, isso vai ser um ponto muito sensível para você vai se sentir muito mal, porque vai acabar voltando aí nas memórias da sua infância que te feriram. Para ficar claro, o comportamento do seu filho, ele não te traz nenhum trauma, ele acaba acendendo aquela luzinha, aquele quartinho escondido que estavam os seus traumas, acaba trazendo os seus traumas à tona, né, a raiz, para você poder curá-los. É uma oportunidade real, né, de você estar tratando isso. Uma das coisas mais profundas e desconfortáveis da maternidade é quando a gente percebe que nossos filhos têm uma característica nossa, uma característica que a gente tem dificuldade de aceitar, de suportar, que acaba irritando a gente, tirando do sério. E isso é muito comum de acontecer. É bem certo que aconteça de fato. Às vezes você tem uma criança que fala alto, né, mais eufórica, e só que você teve uma mãe que sempre te mandava calar, silenciar. E acaba que esse comportamento do seu filho te irrita, porque você foi moldada a ficar quieta, mais contida. Então você acha que seu filho deve seguir esse padrão de comportamento, porque sua mãe te criou assim, você tem essa tendência de criar o seu filho da mesma forma, porque na sua mente é o certo. Se você tem uma criança que faz muita birra também, isso às vezes te tira do sério. Se você teve pais, né, não sempre é sua mãe, você teve pais que falavam, na minha casa eu não aceito birras, aqui isso não funciona. E dependendo de como isso foi tratado na sua infância, isso influencia que você fique mais irritada porque você não aceita que exista birras dentro da sua casa. Porque você foi criada assim, então você tende a passar isso para os seus filhos. A gente quer ser acaba querendo inconscientemente ser essa cópia idêntica dos pais. Mesmo que no consciente você diga que não quer ser igual a eles, mas acaba repetindo certos comportamentos. Você não tem raiva do seu filho. A sua raiva, na verdade, é da sua versão criança que não foi ouvida, que não foi acolhida, que ninguém defendeu quando precisava. E aí essa raiva você acaba transbordando quando você vê o seu filho repetindo situações que você também fazia quando era criança. Então essas feridas,
todas essas mágoas acabam vindo à tona e você acaba estressando, ficando irritada com essa situação. Só aproveitando, meninas, se vocês estão gostando do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, já deixe seu like para ajudar o vídeo a chegar até mais mulheres, poder ajudá-las a curar também suas feridas internas, né? Curar essa criança interior que habita em nós. Então deixa o like, se inscreva no canal e vamos continuar o vídeo. O mais engraçado de tudo isso é que seu filho te ensina exatamente o que você precisa aprender. Te ensina a ter mais calma, mais paciência, ser uma pessoa mais humana, aprender a ouvir. Ensina a gente muitas das vezes a pedir desculpas quando a gente erra. A gente tem que aprender a ser mais afetuosa, né, meninas? Ser mais presente na vida deles, ser mais carinhosa. Então isso tudo é coisa que às vezes a gente não era, às vezes a gente era mais seca, mais fria, com aquela correria do dia a dia, mas a criança, ela exige isso tudo da gente. E exige com muita intensidade, não tem jeito de escapar delas. Porque se a gente não atende às necessidades das crianças, elas ficam frustradas, irritadas. E as crianças que muitas das vezes são consideradas insuportáveis, eu não dou conta do meu filho, pode ter certeza que está tendo um desequilíbrio emocional dentro dela. Às vezes está sentindo falta ali de um colinho, às vezes está sentindo falta de brincar, passar mais tempo com ela, brincando. Cada criança tem sua linguagem do amor. A gente pode falar disso em outro vídeo. Então, algumas gostam do toque físico, outras gostam de tempo de qualidade, outras gostam que façam coisas por elas, coisas com elas. Então, assim, cada criança tem uma forma de encher ali o seu potinho do amor. Mas, igual eu falei, esse assunto dá pano pra manga, então, de repente, eu faço um próximo vídeo falando sobre isso. É até um bom tema, uma boa ideia aqui que vocês me deram. Talvez a maior lição da maternidade não seja ensinar os seus filhos a viver, mas sim aprender a viver de novo. Aprender a viver mais leve, mais feliz, com menos pesos, menos coisas, menos situações que te puxem para trás. Você recuperar a sua liberdade que você não teve na infância. Curar essas feridas para você ter uma vida próspera, uma família próspera e realizada. Você se cura, você cura uma geração inteira para frente. Por isso é importante a gente estar sempre observando essas feridas que vêm à tona para curá-las, para que seus filhos não precisem passar por tudo que você passou, nem seus netos, seus bisnetos, que isso tudo, esse ciclo ruim da família, se encerre em você. Existe aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu não sou totalmente a favor dela, mas eu sei que muitas das mães se sentem culpadas por várias questões com os filhos. E agora vocês abrindo a mente de vocês, percebendo esses padrões de comportamento que vêm da família, eu sei que a culpa aumenta ainda mais, né? Que eu não quero machucar meu filho como eu fui machucada. Acho que todas nós carregamos esse sentimento. Mas a gente não tá aqui para poder julgar, para poder culpar ninguém. Não é essa a intenção. A intenção é ter essa clareza, essa percepção, esse entendimento. Porque depois que você tem essa consciência, você está pronta para poder se curar. E aí você já está meio caminho andado até chegar na cura. Eu falo por mim, quando eu sinto que eu peguei pesado com a Malu, que eu corrigi ela por alguma coisa e não precisava ter extrapolado, né? Que às vezes a gente aumenta o tom de voz e não era aquilo tudo. Sempre que vem esse sentimento de não precisava disso, extrapolei, né? Gritei, coisas do tipo, eu viro pra ela e eu peço desculpas. Eu não fico fingindo que nada aconteceu. Se eu vejo que eu errei, eu viro, filha, me desculpa, mamãe tá nervosa, não precisava ter falado com você desse jeito. Eu peço que você me perdoe, eu não quero que isso se repita. E a criança, tadinha, sempre desculpa a gente, né? Dá até mais aquele sentimento, né, da dó, da culpa, mas não adianta carregar a culpa, não adianta carregar a dó. O importante é essa humildade de se desculpar. Porque quando a gente se humilha ali pedindo desculpas, a tendência é a gente não repetir mais aquele fato. Porque a gente não quer voltar para esse processo de humilhação. Por isso vale muito a pena
se arrepender, se desculpar. Para quem é católico, né, a gente também tem essa prática na igreja de se confessar para o padre, que entra nessa mesma lógica, que toda vez que você vai lá, né, falar seus pecados, pedir perdão a Deus, a gente, depois que a gente sai de lá leve, limpo da confissão, a gente não quer voltar a ficar repetindo aqueles erros. Por isso é tão importante colocar isso para fora. Fazer esse processo de confissão é uma das melhores terapias do mundo. É difícil, é doloroso, é humilhante, é vergonhoso, é assim. Mas quando você sai de lá, você sente assim, tirei uma mochila das costas, tirei um peso das costas. Então esse processo de se desculpar, de se humilhar mesmo, quando você erra, isso é uma das maiores curas que você pode trazer para sua vida, para sua família. Esse já começa o seu processo de cura. Uma mãe perfeita, gente, não é que nunca erra. É que vê que errou e busca mudar. Percebi que errei, aprendi ali com o erro e vou trabalhar para mudar. Isso sim é uma boa mãe. Todas as mães vão errar, gente. É impossível não acertar sempre. A gente está aqui sempre tentando fazer o nosso melhor. E isso é o mais importante, buscar conhecimento, entender seu filho, ficar próximo dele e mudar para o que for melhor para vocês, para toda a família. Vou fazer aqui para vocês 4 perguntinhas para vocês refletirem e ajudar vocês a terem esse autoconhecimento para poder perceber onde vocês estão errando com seus filhos e repetindo padrões de comportamento. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é: o que mais me tira do sério no meu filho? Será que são as birras, a gritaria, quando ele me responde, ou quando ele deixa a casa toda bagunçada, entorna um copo de água? O que mais me irrita no meu filho? Qual a atitude dele? Vamos para a segunda pergunta. Quem eu me torno quando isso acontece? Será que eu estou repetindo um comportamento da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, com a pessoa que me criou? Qual esse comportamento está vindo de qual pessoa? De quem que eu estou imitando? Vocês conseguem perceber esse padrão? Pergunta número 3. Qual parte da minha infância isso me lembra? Será que você já entornou um copo de água na casa da sua avó? Na casa de uma amiga da sua mãe? Você já passou por essa mesma situação que tanto te irrita, que seu filho faz sempre? Qual parte da minha infância isso me lembra? Conseguiram pensar? Porque a gente já vai para a pergunta número 4. O que eu precisava naquele momento e eu não recebi? Na hora que eu estava correndo e caí no chão, chorei, fiz birra. O que eu precisava naquele momento? Que minha mãe me xingasse? Ou eu precisava de um abraço? Precisava de um carinho, de um cuidado, de uma afirmação, de vai ficar tudo bem, filho? O que eu precisava naquele momento? Tá vendo que o seu filho ele não ativa a sua raiva? Ele ativa a sua memória emocional. As suas memórias vêm à tona e você acaba tendo essa reação mais agressiva com seu filho. Se você se sentiu tocada com essas perguntas, escreva aqui nos comentários: estou pronta para me curar. Eu vou ler cada comentário e vou responder vocês. A maternidade está sendo difícil demais para você? Talvez não seja porque você é uma mãe ruim. Talvez seja porque você é uma mulher que finalmente está enxergando as suas feridas. E a cura começa quando a gente decide parar de fugir desses problemas, dessas feridas, desses traumas e decide acolhê-los. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu ajudo vocês a enxergarem a maternidade com mais propósito, com um novo olhar para o mundo materno. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards, porque assim que vocês terminarem esse vídeo,
Aí vocês já clicam lá para poder assistir, que vai agregar muito para vocês também. Muitas de nós entramos na maternidade já pensando: eu nunca vou fazer o que os meus pais fizeram comigo, não, aquela atitude não era legal, eu não vou fazer isso com meus filhos. E a gente vem cheio de ideias diferentes na criação dos filhos. Mas o que ninguém conta pra gente é que na hora que a gente tá cansada, mais esgotada ali emocionalmente, como que a gente repete os mesmos comportamentos dos nossos pais. Esses padrões, eles vão se repetindo com a gente, sem a gente perceber. Quando a gente assusta, já está acontecendo. Isso quase ninguém fala, não é verdade? Isso não acontece porque você quer. Isso acontece porque o seu cérebro, ele tem esse padrão de comportamento como o correto. Ele entra num padrão ali de modo sobrevivência. E ele acha que ele precisa seguir aquilo para fazer dar certo. E então o que foi vivido por você acaba virando um modelo, mesmo que tenha sido doloroso. Olha que engraçado o nosso cérebro. Às vezes a gente pensa, né? Eu nunca vou gritar com meus filhos. Aí quando você assusta, você se vê gritando. Você pensa: eu não vou ser distante dos meus filhos. Quando você assusta, você está ausente, está trabalhando demais. Tudo é prioridade, menos os filhos. Você fala: eu vou escutar meus filhos. Quero saber o que eles estão pensando. Aí quando você vê, você não tem paciência de escutar, acaba os interrompendo. E assim sucessivamente. Várias situações que aconteceram com você no passado, você acaba se repetindo isso tudo com seus filhos. Quando você percebe que você está agindo igual aos seus pais, não se desespere, não é um fracasso. Na verdade, esse é o melhor momento, porque agora é o momento que você vai decidir se você vai repetir o comportamento dos seus pais ou se você vai restaurar o seu comportamento. Porque agora você está tendo consciência de como você está agindo com seus filhos e da onde que vem esses padrões de comportamento. Pensa comigo. Talvez a sua alma não tenha escolhido ser mãe apenas para ensinar, mas para finalmente curar uma história que vem se repetindo na sua família há várias gerações. Olha que bonito isso. Agora a gente vai para o caminho da cura. E da próxima vez que você começar a repetir padrões de comportamento iguais dos seus pais, você vai parar ali por 10 segundos e vai pensar: o que eu, quando era criança, precisaria nesse momento dos meus pais? Precisaria que eles tivessem feito por mim? O que essa criança dentro de mim precisaria agora? E você vai oferecer isso primeiro para você, depois para o seu filho. A maternidade, ela não te transforma em outra pessoa. Na verdade, ela revela quem você está em processo de curar. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, espero ter ajudado vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço e tchau!